Bom dia, gente bonita. Sinto-me honrado em poder estar em sua companhia mais uma vez nesta manhã de domingo para compartilhar da palavra de Deus e abençoar a sua vida. Hoje eu quero ler o Salmo de número 19 e quero pensar com você sobre Deus fala conosco. Vamos ver o que o salmista nos diz neste lindo poema que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Diz assim o Salmo 19: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, eu acredito que o Salmo 19, ele foi composto por Davi ao amanhecer. Esta é a ideia que eu tenho em minha mente, porque Davi aqui, ele pinta diante de nós aqui o quadro de um dia glorioso, de um dia lindo, de um dia maravilhoso. Ele faz do céu e do sol mensageiros eloquentes do Todo-Poderoso, do nosso Deus Criador. E quando nós olhamos para este poema de Davi, qual é a mensagem principal desse belo poema? Davi aqui, ele vai nos ensinar que o Senhor, o nosso Deus, ele fala a todos os homens, ainda que nem todos queiram ouvir. O nosso Criador, ele não está mudo, ele não está exilado em algum lugar do cosmos. Ele não está indiferente à sorte dos homens, pelo contrário, ele se comunica conosco a todo instante. Agora, só é preciso que nós nos disponhamos a escutar, porque se fizermos isso, com certeza ficaremos maravilhados com as suas verdades. Então, neste salmo, Davi, ele nos mostra como Deus fala conosco. E como ele fala? Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã pelo menos 3 lições que eu aprendo aqui neste salmo. Como ele fala? Em primeiro lugar, Deus nos fala através da sua criação. Vejam o que diz os versos de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Davi começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, diz Davi. Porque cada dia e noite dão testemunho do seu autor. Irmãos, a humanidade é indesculpável no que diz respeito à crença na existência de Deus. Confesso a vocês que eu não consigo imaginar alguém se declarar que Deus não existe. Porque a beleza da criação proclama todos os dias, meus irmãos, a realidade do Criador. Aliás, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, ele vai dizer acerca destas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens não são, ou melhor, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, como deixar de acreditar que existe um Deus? Como ignorar que Ele é poderoso, inteligente, criador, criativo e bom? Como fazer isso sem negarmos as evidências, na verdade, de todo este universo? Alguns anos atrás eu participei de um congresso de pastores e líderes em Foz do Iguaçu, promovido pela Convenção Batista Paranaense. E durante aqueles dias de congresso, tivemos algumas tardes livres e aproveitamos então uma daquelas tardes para visitarmos as cataratas do Iguaçu. Quem já visitou as cataratas do Iguaçu, com certeza irá confirmar comigo a sensação maravilhosa de apreciar aquela beleza da natureza. Porque à medida que você vai caminhando e você vai ouvindo o barulho das águas, aquele volume de águas, sentindo o espirrar daquelas gotas de água e toda aquela vegetação verde ali em volta, ao redor, queridos, você sente a presença do Criador ali naquele lugar. E eu confesso para vocês que eu particularmente não tive como conter as minhas lágrimas quando, ao contemplar todo aquele cenário, não tive como não lembrar daquele hino que nós aqui cantamos sempre: grandioso és tu, grandioso és tu. Porque ao olhar para aquelas cataratas, você ouve a voz do Criador. Neste salmo, Davi, como poeta, ele canta aqui as suas emoções, ele canta aqui os seus sentimentos mais íntimos, e mais ainda, ele nos convida a exaltarmos a Deus por sua revelação magnífica através da criação, mostrando para nós que
Deus fala a nós por aquilo que Ele criou. Fídias foi o maior escultor da Grécia antiga. As estátuas mais famosas e os templos mais belos foram obra de suas mãos. E o mais curioso com relação àquele artista foi o fato de jamais ter assinado qualquer de seus trabalhos. Não havia necessidade. Quando alguém olha para o resultado do meu ofício, costumava dizer ele, precisa afirmar: apenas a mão de Fídias teria sido capaz de produzir algo tão belo. E era exatamente o que acontecia. Da mesma forma, a luz das estrelas, a vastidão dos mares e a imponência dos montes apontam para a excelência de Deus. Versículo 3 e 4, Davi diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Queridos, como pode ser? Como pode haver comunicação sem palavras? Através de cores, através de contrastes, de formas e de proporções, de desenhos, de movimentos, através da sua magnitude e através da sua pequenez. Todos nós sabemos que palavras ditas requerem de nós ouvidos para ouvir. Palavras escritas requerem de nós olhos para ler. Palavras não ditas através da criação requerem de nós ouvidos e olhos para contemplarmos na nossa mente e no nosso coração as maravilhas de Deus na obra de suas mãos. Então, eu creio à luz da palavra de Deus que Deus ele nos fala através da sua criação. Agora, só é preciso que nós tenhamos ouvidos para escutar. Se Deus ministra as nossas vidas falando conosco através da beleza da natureza que Ele criou, por que nós não nos beneficiamos disso tudo com regularidade? Quantos de vocês já contemplaram o céu hoje pela manhã? Uma flor, uma planta, um animal, o seu jardim, a sua casa, uma paisagem natural. Quantos hoje, nesta manhã, puderam olhar para o céu azul e exclamar: glória a Deus, que coisa linda! Aqui, quem mora em Peruíbe, quantos já tiveram a oportunidade de olhar para o mar e dizer: glória a Deus, que coisa linda? Sabe por quê? Porque através da obra da criação, Deus ministra em nossas vidas. Ele ministra alegria diante de tanta criatividade, diante de tanta beleza. Ele ministra esperança quando nós observamos que Deus controla as estações do ano. Ele ministra humildade, porque nós somos apenas criaturas diante de tão poderosa e vasta criação. Então, Deus fala conosco através da natureza que Ele criou. Deus, Ele comunica conhecimento, Ele comunica beleza, Ele comunica prazer, graça e glória. E através dela, Deus fala conosco, porque quando nós precisamos de paz, nada melhor do que contemplar o nascer do sol ou o pôr do sol na beira de uma praia, porque isso traz quietude ao nosso coração. Aqui na minha cidade de Peruíbe, eu tenho o privilégio de morar numa cidade praiana e eu faço caminhada todos os dias no final da tarde. E meus irmãos,
Que coisa maravilhosa é você poder fazer uma caminhada no final da tarde. E às vezes você está com seu coração meio agitado, às vezes estressado por conta das demandas do dia, mas no final da tarde você poder fazer uma caminhada à beira da praia e você poder ver o pôr do sol. Ou um pouco mais tarde você ver o nascer da lua, o aparecimento da lua, aquele reflexo sobre as águas, o barulho do mar, o barulho das águas. Como isso traz quietude ao nosso coração, é Deus falando conosco. Nada melhor do que estar debaixo de uma árvore, quem tem uma chácara ou mora num sítio, não é? À beira de uma árvore, debaixo de uma árvore, à beira de um rio, para ali o Senhor acalmar o nosso coração, quando ele se encontra agitado, estressado por conta das demandas do dia a dia. Deus fala conosco. A criação aponta para Deus. A criação comunica conhecimento sobre Deus, sobre quem Ele é e o que Ele faz em nosso favor. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Deus nos fala através da sua palavra. Versículos 7 ao 11, Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles te admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Aqui nesses versículos, Davi, ele descreve para nós aquilo que nós chamamos na teologia de revelação especial, ou seja, a revelação que Deus faz de si mesmo em sua palavra. A revelação especial é encontrada na Bíblia, é encontrada na pessoa de Cristo Jesus e no agir do Espírito Santo. E ela tem, irmãos, em vista a instrução divina. A instrução divina relativa ao credo, relativa ao caráter e à nossa conduta. Retrata para nós como um manual completo que descortina a lei de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é, na realidade, Deus ensinando verdade à humanidade. Ou seja, a Bíblia é a lei do Senhor para a vida humana e, como tal, ela é perfeita. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Queridos, Deus nos fala através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E em suas páginas, o Senhor se descortina a si mesmo. E ali, Ele nos revela as suas verdades profundas. Ele nos revela a sua perfeita vontade para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida abençoada por Ele. Ela tem o efeito de restaurar a alma, de converter a alma, de reavivar a alma. E ela tem o poder de trazer alento à nossa alma. Ou seja, as Escrituras são completas para a nossa conversão, para a nossa transformação, restauração, para o nosso nascimento espiritual, como também para o nosso crescimento rumo à perfeição, rumo à maturidade espiritual. A Bíblia é a regra de fé
e de prática dos cristãos. A Bíblia é a farmácia na qual encontramos alívio, remédio para os nossos sofrimentos. A Bíblia é a caixa de ferramentas onde nós encontramos recursos para transformar o mundo e a nós próprios. A Bíblia é o kit de sobrevivência com o qual nós podemos enfrentar as aventuras do dia a dia, os desafios do dia a dia. A Bíblia é um mapa que nos conduz em segurança rumo à eternidade. Assim como nós precisamos hoje de um GPS para nos levar ao destino que nós precisamos quando nós não conhecemos a rota, quando nós não sabemos o mapa, da mesma forma, para que trilhemos corretamente as estradas da vida, precisamos todos de um GPS. Sabe o que significa GPS? O guia da palavra do Senhor. Essa é a única forma garantida de nos mantermos no rumo certo. Por isso, queridos, eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor, a qual nos chega através das Sagradas Escrituras. E para aqueles que observam as suas normas, há benefícios, há recompensas. Versículo 8, Davi nos diz isto. Ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Sabe, Deus não nos deixa vagando sem rumo em meio ao nevoeiro das opiniões humanas. Mas nós temos uma palavra verdadeira que determina a vereda verdadeira a ser seguida. E qual é o resultado disso tudo? Alegra o coração. Ela alegra o nosso coração. A vida caracterizada por verdadeira alegria, ela é decorrente de nós andarmos de acordo com os princípios divinos estabelecidos em sua palavra. As pessoas que caminham segundo os padrões do mundo, segundo os valores deste mundo, longe da palavra, elas não encontram alegria. Podem até ter uma alegria, mas ela é uma alegria passageira, não é uma alegria profunda, verdadeira. Mas aqueles que vivem de acordo com o caminho esboçado pelas Escrituras, esses sim encontram alegria completa e plena. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela delineia os princípios corretos que perfazem o caminho seguro no qual todo aquele que nele caminhar encontrará plenitude de alegria. Por isso, querido, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, Deus realmente fala ao seu coração. Quando você obedece aquilo que Ele lhe diz, você é ricamente abençoado. E por fim, última lição que eu queria compartilhar nesta manhã é que Deus nos fala através do seu Espírito. Versículos 12 ao 14 diz assim Davi: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui, meus irmãos, o salmista, ele se refere à voz interior, mediante a qual o Senhor se dirige a nós. Trata-se aqui do falar do seu Espírito Santo, em um nível mais profundo, particular. É claro que
tanto através da natureza quanto das Escrituras, o Espírito Santo está falando conosco. E muitas vezes, porém, ele faz isso diretamente. Ele comunica-se conosco mediante uma voz suave, de uma maneira específica, pessoal, que vem lá do nosso interior. O Espírito, ele sonda a nossa alma. Ele nos diz aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. O Espírito Santo, ele nos confronta com as nossas imperfeições e pecados. A sua intenção não é nos atormentar com esse escrutínio, pelo contrário, ele deseja remover tudo aquilo que possa impedir uma perfeita comunicação com o Senhor. Por isso Davi escreveu aqui: quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Queridos, apesar de nos esforçarmos para amarmos a Deus de todo o coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, infelizmente nós ainda continuamos pecando. Porque ao nos convertermos, nós não deixamos de ser pecadores. É certo que passamos a ser pecadores perdoados, pecadores justificados, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, continuamos sendo pecadores. É também certo que não permanecemos mais agora na prática do pecado. No entanto, por natureza, continuamos pecadores. Pecadores, agora justificados, mas em processo de santificação. Enquanto a nossa justificação, ela acontece no instante em que nos arrependemos de nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor e nos entregamos completamente a Ele, a nossa santificação é um processo. E é um processo lento, é um processo progressivo, que se inicia no ato da nossa conversão, mas ela só termina quando deixarmos esta vida, ou seja, este corpo de morte. Por isso, é simplesmente vital que nada impeça o diálogo da nossa alma com o seu Criador. E aí então, o Espírito, o falar do Espírito, identifica e ele trata então as doenças do nosso coração. E ele vai adiante, na medida em que clama em nosso favor, como diz a palavra, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8, 26. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós procurarmos não abafar a voz do Consolador, seguindo a Escritura, que diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, Efésios 4, versículo 30. E se você não quer entristecer o Espírito Santo, deverá não apenas evitar o que lhe desagrada, mas também buscar aquilo que lhe dá prazer. Você deverá ansiar que cada um dos seus atos, palavras, pensamentos enalteçam o Senhor. Por isso Davi concluiu o Salmo 19 com uma oração, com uma prece. Ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu convido você nesta manhã a fazer também essa mesma oração de Davi. Então, irmãos, queridos, Deus fala conosco. Os livros da história registram que
em 1876, o imperador Dom Pedro II, ele compareceu a uma grande exposição realizada na Filadélfia, nos Estados Unidos. E ali, naquela ocasião, eram exibidos os maiores avanços científicos da época. E foi naquela ocasião, inclusive, que Alexander Graham Bell apresentou ao mundo o seu maior invento. Você sabe qual é o seu maior invento? O telefone. E aí então o imperador brasileiro foi um dos primeiros a testá-lo. Conta-se que quando Dom Pedro escutou a voz que saía do aparelho, ele arregalou os olhos e, numa mistura de espanto, de encantamento, ele exclamou: "Esta coisa fala! Esta coisa fala!" Veja, um homem manifestou tamanho entusiasmo por ouvir a voz de outro ser humano transmitida por um aparelho. Como não deveríamos então nos sentir quando quem nos fala é o próprio Deus? O privilégio de escutar a voz de Deus, a voz do Senhor, irmãos, não pode ser recebido de forma alguma com indiferença. Perante a eloquência da natureza, das Escrituras e do mover do Espírito Santo de Deus, é de esperar que nós fiquemos maravilhados e agradecidos. Deus tem falado a você de muitas formas e de muitas maneiras. Ele quer lhe revelar grandes verdades que você ainda não conhece. Então, destape os ouvidos, erga os olhos, abra o coração, receba a palavra que lhe for endereçada, coloque em prática as orientações que receber e com certeza a sua vida será grandemente abençoada se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus. Eu quero desafiar você nesta manhã de domingo a sair da sua casa. Vá contemplar a natureza. Contemple as coisas belas que Deus criou. Ouça a voz de Deus através delas. Às vezes, quando eu faço a minha caminhada, é aquele momento quando eu estou ali orando, falando com Deus, canto meus louvores a Deus, mas também em meio à caminhada, na quietude do meu coração, eu posso ouvir Deus falando comigo. Quando estou no meu gabinete, lendo as Escrituras, a palavra de Deus, é aquele momento quando eu posso ouvir Deus falando comigo através da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus me confrontando, tentando sempre mostrar para mim aquilo que tem que ser moldado, lapidado, tratado na minha vida. Deus fala comigo. Deus tem falado comigo. E Ele quer falar com você também. Aliás, Ele já tem falado com você. Quem sabe talvez você não tenha percebido esta realidade, esta verdade sobre a sua vida. Então, eu desafio você, neste dia, parar para ouvir Deus falar no seu coração. Que Deus nos abençoe neste dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Deixe Deus falar com você.